Mateus 9:32, a cura de um mudo. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Evangelho de Jesus tem a marca de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de libertar os cativos. A seara, ela é grande e os ceifeiros são poucos, mas multidões hoje são os que pregam o Evangelho. Será que a palavra de Jesus, há 2000 anos atrás, modificou-se hoje? Será que hoje a seara é pequena e há muitos ceifeiros? Jesus queria dizer aqui, ali tinha multidões, naquele contexto de Israel ali, havia muitos, que eram também sacerdotes. E havia ali muitos levitas. Os levitas porteiros de templos, os levitas cantores, os levitas que eram sacerdotes, pregadores, auxiliares ali de todo tipo de serviço. Havia uma tribo em Israel que fazia o serviço do templo, no caso aqui seria o serviço de Deus. Mas se você for ver, há 400 anos antes de Jesus pisar nessa terra, não houve uma palavra profética para esses homens. Há um silêncio de 400 anos, segundo a teologia. Não falava com esses homens que eram os representantes de Deus. Mas com certeza havia muitos falsos profetas. Deus estava vendo isso, mostrando aquilo. E, no fundo do fundo, nada da vida das pessoas mudava. A seara ainda continua grande, os ceifeiros ainda continuam poucos. O que eles se maravilharam? Esse pessoal ia, a sexta-feira deles, que começava às 18 horas, de quinta, o sábado que começava 18 horas de sexta, 18 horas aproximadamente, quando o sol se punha, O que acontece? Esse povo religiosamente cumpria aqueles 613 leis do judaísmo, da Torá, dos 5 primeiros livros. Havia essas pregações todos os sábados nessas sinagogas. Havia os ensinos que esses escribas e fariseus, sacerdotes, ensinavam para as pessoas. Havia uma cobrança, uma religiosidade, um segmento, havia ali uma cobrança muito grande naquela sociedade. Toda aquela sociedade de Israel ali estava sujeita àquelas leis religiosas, mas nada acontecia. Esse povo vivia enfermos, vivia endemoniado, vivia cheio de problemáticos, toda sorte de problemas espirituais. E nada acontecia, mas havia uma pregação,
Havia um ensino, igual nós falamos, havia mestres, havia pessoas que estudavam 12 horas por dia para ensinar aquelas letras, aquele monte de conhecimento, aquela sopa de letrinha, aquela coisa cheia de histórias, cheia de tradições humanas, mas com pouco valor espiritual. Jesus vem e o Espírito Santo move Jesus. E Jesus vai caminhando nas sinagogas deles e ensinando. Jesus vai ensinar o evangelho do reino. Destaca aqui porque não é o evangelho deles, não são as boas novas deles, são as boas novas de Deus, do reino dos céus. As pessoas então percebem que há alguma coisa diferente. Vê aquela pessoa que era muda, muitas vezes há 10, 20 anos ou a vida toda, Jesus, com uma palavra, expulsa aquele demônio. E aquela pessoa que era muda porque estava endemoniada é curada, começa a falar. O outro que é cego de nascença, que muitas vezes não é demônio nada, começa a enxergar. O paralítico anda. E ali aqueles que tinham toda sorte de doença, o câncer não era ainda diagnosticado, também eram curados do câncer, eram curados de toda sorte de doença e enfermidade, de todo tipo de loucura, todas as coisas, das doenças espirituais e naturais, dos acidentes. Os problemas eram resolvidos, aqueles problemas de saúde espirituais. Então o que Jesus falou? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quem são os ceifeiros? Aqueles que Deus ia preparar. E hoje, naquela época, haviam muitos, e hoje também há muitos. Mas quantos Deus realmente chamou? Quantos Jesus realmente chamou? Esses são os ceifeiros de Jesus, não os ceifeiros dos homens. Os homens têm muitos. Nós estamos vendo os seminários cheios, as universidades, as faculdades teológicas, no mundo inteiro. Mas cadê os sinais e as maravilhas? Os sinais e as maravilhas, eles existem ainda. Cadê o evangelho do reino? Cadê a sinceridade, o caminhar por cidade em cidade, andar de igreja em igreja e pregar o evangelho, não com interesse comercial, não com interesse de fama, não com interesse próprio, mas com interesse de salvar o perdido. Tirar o perdido das garras de Satanás, de revelar o mundo espiritual, essa guerra, essa luta que existe no mundo espiritual. Cadê isso? Onde se revela e mostra e deixa desvendado o mundo espiritual para o espectador, para o ouvinte, para aquele que recebeu a cura e o milagre. A pessoa percebe automaticamente, ao ver, ao receber a cura, o milagre, que os demônios estão ali agindo, assim como estão agindo na nossa sociedade. Se nós formos olhar um tempo atrás, como nossa igreja, nessa política agora, foi invadida pelos demônios, pelos dominadores, pelas hostes da maldade, pelas hostes das trevas, pelos principados, e entrou e ficou aquele ano, aquela confusão, não deixava as pessoas pregarem o evangelho e tinham que falar de política. E assim está no mundo inteiro, falando de guerra, falando de todas as coisas ruins, trazendo tudo de ruim para as pessoas. Dentro de um lugar que naquela época, no judaísmo ali, era as sinagogas. E que hoje são as congregações, os templos, as igrejas. E ali tinha os sacerdotes, aqui também. Hoje são os pastores, bispos, apóstolos, cooperadores, presbíteros e etc. Os padres, sacerdotes, né? Lá tinha até o sumo sacerdote. Nós temos isso também. Então nós estamos vendo que o quê? Que Jesus ignorou todos eles, não deu autoridade nenhuma. Do primeiro ao último, o que Jesus falou? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então Jesus estava ali treinando os ceifeiros.
Jesus estava treinando os ceifeiros e falou para os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara para que enviai ceifeiros. Quem envia os ceifeiros é Deus. Temos que pedir a Deus. Podemos viver com o evangelho dos homens, podemos viver com o evangelho do inimigo, e podemos viver com o evangelho de Deus, o reino de Deus. Eu vi um testemunho interessante que essa pessoa teve uma visão e Jesus mostrou para ele. Havia 3 tipos de igreja. Uma igreja que era branca, era a igreja de Jesus, toda clara. Existia uma igreja que era encardida, que era a igreja que o homem abriu e Deus atuava ali. E existia uma igreja preta. E aquela igreja preta, quem abriu foi Satanás. Então, irmãos, nós temos que saber que se a igreja, o local, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas são de qual cor? É encardida? Ela é preta ou ela é branca? Ela é preta porque o inimigo está agindo ali, o dono daquele lugar ali, o senhor daquele lugar ali é o inimigo. Ela é encardida porque o dono, o senhor daquele lugar ali é o homem. Ou ela é branca porque o dono, o senhor daquele local, daquela igreja é Deus. É dessa igreja branca, do reino dos céus, que vem os ceifeiros. Eles vêm vestidos de luz. Temos que pedir ao Senhor Jesus, ao dono da seara, que envie obreiros das luzes, ceifeiros verdadeiros, ungidos por Deus, chamados por Deus, para curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os cegos, os surdos, os mudos, curar toda sorte de enfermidade e anomalia que há na nossa sociedade. E o evangelho do reino que tem que ser pregado. Não estou usando a palavra reino, coisa, para trazer uma questão de sinônimos. Não. Quero dizer para você o contexto de que Jesus quis dizer isso. Uma palavra, um evangelho que venha de Deus, que venha do Criador dos céus e da terra, que venha do Espírito Santo, que venha do nosso Senhor Jesus. Não confunda as palavras. Não estou aqui falando de nenhuma denominação. Eu estou falando do que é espiritual. Estou falando do que vem de Deus. O ceifeiro que vem de Deus. O ceifeiro que vem pregar o reino de Deus, o reino dos céus. Não colocando nenhuma denominação que tenha o nome de reino dos céus. Mas eu estou querendo dizer do reino dos céus como o reino espiritual, o reino do Criador, aquele que fez, onde estão os anjos, onde está Jesus, onde está o Espírito Santo, onde está Deus o Criador. É isso que nós estamos falando, do mundo espiritual verdadeiro, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, daquele que veio ensinar nas sinagogas há 2000 anos atrás, mas não foi recebido, foi crucificado, foi cuspido, foi rejeitado pelos que deviam esperá-lo. Agora ele vai voltar outra vez. Esteja preparado para receber os ceifeiros de Deus. Esteja preparado para receber o reino dos céus. Obrigado por me ouvir. Jesus te abençoe.